Imagine ser abandonado por aquele a quem você dedicou toda a sua vida. Um filho que você amou e cuidou, escolhe a riqueza ao invés de sua própria mãe. E quando você pensa que nada pode piorar, uma traição ainda mais profunda se revela, capaz de destruir tudo. O que você faria se tivesse que enfrentar a dor da ingratidão e a frieza de quem deveria ser sua família? Prepare-se, pois esta história vai desafiar tudo o que você pensa sobre amor, lealdade e vingança. Se você está curioso para saber o que acontece depois, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque você não vai querer perder um segundo dessa história. Agora vamos começar. Aproveite as ruas, mãe. Foi exatamente isso que o magnata Gustavo disse à sua mãe antes de expulsá-la de casa no dia do aniversário dela. Porém, poucos dias depois, ele se apavorou ao descobrir algo que mudaria tudo. O sol erguia-se com lentidão sobre os telhados do município de Vale das Flores, com seus raios dourados, acariciando as fachadas das casas e despertando os moradores para um novo dia. Mas, na imponente residência da família Castro, situada no alto de uma colina que dominava a paisagem, a primeira luz trazia consigo uma promessa especial. Era o aniversário de 75 primaveras de Sofia Castro, a matriarca. Ela despertou com um sorriso no rosto, os olhos claros cintilando de expectativa. Apesar da idade, movia-se com graça e vigor que desmentiam os anos. Seu cabelo prateado, meticulosamente arrumado, exibia marcas do tempo, mas irradiava um calor inegável. Cuidadosamente, vestiu seu traje mais elegante, um conjunto em tons suaves de azul que destacava seus olhos. Passou levemente um batom, coisa que mal costumava fazer, mas hoje o dia era único. Observou-se no espelho, deixando a mente viajar ao passado, aos muitos aniversários comemorados naquele mesmo lar, cercada pelo amor de todos. Este vai ser um dia maravilhoso, sussurrou, ajustando o colar de pérolas herdado de seu falecido marido. Aposto que Gustavo planejou algo especial. Gustavo, seu único herdeiro, era o orgulho de Sofia. Aos 45, havia tornando-se um dos grandes empresários da região. Sua firma, Castro Investimentos, despontava no setor de construção, erguendo obras por todo o país. Sofia não se continha ao pensar no filho, misturando orgulho por suas conquistas e nostalgia pelos dias em que ele era apenas um garotinho, correndo pelos corredores e fazendo travessuras. Pisando levemente, ela desceu as escadas rumo à sala de jantar principal. Aquele lugar era sinônimo de luxo, com tetos altos, lustres brilhantes e mobília clássica que cada recanto abrigava lembranças de uma vida inteira. Ali, Sofia passara suas alegrias como jovem esposa, depois como mãe, agora avó. Ao chegar, ela estacou. A mesa de carvalho, que normalmente estaria recoberta com a fina toalha branca e a louça reservada para grandes ocasiões, encontrava-se nua. Sem flores, sem cartões, sem nenhum sinal de que fosse um dia memorável. Talvez estivessem preparando uma surpresa, pensou ela, aferrando-se à esperança. Seguiu para a cozinha, aguardando encontrar uma equipe ocupada nos preparativos, mas o local estava vazio. Apenas o ruído baixo da geladeira quebrava o silêncio. O coração de Sofia pesou, mas ela não se permitiu perder a fé. Quem sabe Gustavo queira me levar para almoçar fora, disse, rumando para o escritório dele. Encontrou a porta ligeiramente aberta e reconheceu vozes. Gustavo conversava com a esposa, Rafaela. Sofia congelou, prestes a bater, quando ouviu seu nome. Não acredito que sua mãe ache que vamos cancelar tudo por causa do aniversário dela. A voz de Rafaela soou gelada. Há um almoço com financiadores, Gustavo, e é crucial para o novo projeto. Eu sei, retrucou Gustavo cansado. Mas hoje ela completa 75 primaveras. Talvez Poderíamos o quê? Rafaela cortou. Colocar milhões em risco por um bolo e umas velas?
Sua mãe não é mais criança, Gustavo. Ela precisa entender que o mundo não gira ao redor dela. Aquilo foi um golpe para Sofia. As palavras de Rafaela, frias como navalhas, só não doeram mais que o silêncio do próprio filho. Reajustando-se, ela bateu suavemente e entrou, encontrando Gustavo e Rafaela tão surpresos quanto crianças flagradas em travessura. "Bom dia", disse Sofia, forçando um sorriso. "Perguntava-me se tinham algum plano para hoje." Gustavo desviou o olhar, fingindo arrumar papéis sobre a mesa. Rafaela respondeu com um tom suave, porém falso. "Sofia, querida, bom dia. Hoje estamos muito ocupados com um encontro importante de negócios, que não pode ser adiado." Sofia assentiu, sentindo um vazio crescente. "Entendo. Só pensei, afinal, hoje é meu aniversário." Finalmente, Gustavo levantou o olhar e encarou a mãe. Sofia acreditou ver um lampejo de desconforto e até tristeza nos olhos dele, mas logo esse vislumbre sumiu, substituído pela indiferença. "Mãe", começou ele, a voz contida, "você sabe o quanto esse almoço é relevante. Não podemos cancelar. Tenho certeza de que entende." Ela lutou contra as lágrimas. Não se permitiria chorar na frente deles. "Claro, não quero atrapalhar seus negócios, meu filho." Rafaela, notando a tensão, forçou um sorriso que não alcançava os olhos. "Talvez possamos fazer algo pequeno esta noite. Um bolo, quem sabe?" Antes que Gustavo pudesse responder, o telefone tocou. Ele atendeu rapidamente, assumindo o semblante corporativo. "Sim, estarei aí em 20 minutos, disse. Desligando, levantou-se de supetão e pegou a pasta. "Me desculpe, mãe, mas surgiu algo urgente no escritório." Sofia ficou parada, observando o filho ajeitar-se para sair. Cada gesto denunciava o quão pouco ela significava na vida dele. O menino que antigamente corria em seus braços agora sequer a olhava nos olhos. Então, algo partiu dentro dela. Décadas de amor incondicional, renúncias silenciosas, aceitando migalhas de atenção, tudo se acumulou, resultando numa súbita explosão. "Não se incomode, Gustavo", declarou Sofia, a voz trêmula. "Não preciso de sua pena ou de um bolo improvisado." Ele girou imediatamente, surpreso com o tom da mãe. Rafaela, por sua vez, exibiu um discreto sorriso de triunfo. "Mãe, não seja assim", começou Gustavo. "Que não seja como, Gustavo", disparou ela. "Um incômodo em sua rotina perfeita? Passei boa parte da vida tentando não pesar, observando você mudar, permitindo que o sucesso te transformasse. Mas basta." Gustavo parecia genuinamente atordoado. "Mãe, você está exagerando. Sabe que eu amo você, mas tenho responsabilidades, há toda uma empresa para gerir. E eu, o que sou?" A figura frágil de Sofia tornou-se subitamente imponente. "Um móvel antigo que você herdou e não sabe onde pôr? Talvez seja a hora de eu ir embora, para deixar de ser um fardo para você e sua esposa impecável." Rafaela, que assistia ao embate com um misto de tédio e irritação, resolveu interferir. "Sofia, você está sendo melodramática. Ninguém disse que é um fardo." Mas aquilo só inflamou ainda mais Sofia. "Você disse, Rafaela. Não me trate com hipocrisia. Conheço seus olhares, seus sussurros. Sei de tudo." A máscara de cordialidade de Rafaela deslizou, revelando seu desprezo. "E daí? Esta é a minha moradia, a minha vida. Você não passa de uma lembrança persistente de um passado que Gustavo superou." Gustavo, preso entre a mãe e a esposa, parecia impotente, olhando de uma para outra como alguém assistindo a um jogo violento de tênis. "Chega!" Ele finalmente berrou, passando a mão pelos cabelos, um velho gesto de tensão. "As duas, chega." "Mãe, não vá embora. Esta também é a sua casa." Mas algo no tom dele, talvez uma dúvida ou até alívio com a ideia de ela partir, fez Sofia romper de vez. "Não, Gustavo", respondeu ela.
a tristeza transbordando. Esta deixou de ser a minha casa há muito tempo, e vou partir hoje mesmo. Não seja ridícula, interveio Rafaela com frieza. Para onde iria? Você não tem nada lá fora. Aquelas palavras, ainda que cruéis, tinham algo de verdade. Sofia havia dedicado tudo à família. Fora daqueles muros, o mundo era enorme e incerto. Mas naquele instante, qualquer lugar parecia preferível aonde não era querida. Isto não é da sua conta, devolveu Sofia, indo em direção à porta. Estarei longe antes de voltarem do seu precioso almoço. Foi então que Gustavo, talvez pressionado pela situação ou empurrado por um vestígio de culpa, cometeu o erro fatal. Espere, mãe, bradou, segurando o braço dela com força. Você não pode sair assim. O que as pessoas vão dizer? E minha reputação? Vão comentar que minha mãe, idosa, vaga pelas ruas. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Sofia encarou o filho, procurando nele um traço do menino que fora. Tudo o que encontrou foi um homem dominado pela vaidade. Solte-me, Gustavo, exigiu ela, a voz quase inaudível. Ele, porém, movido pela raiva, não a soltou. E em um ato de crueldade que o atormentaria para sempre, ele cuspiu. Aproveite as ruas, mãe. Não a queremos aqui. Nem hoje, nem nunca. Para Sofia foi como um tapa. Ela se desvencilhou, cambaleando. Rafaela, ao lado, sorria vitoriosa. Gustavo, Sofia começou, mas emudeceu. O que mais havia a dizer? O menino por quem ela daria tudo expunha seus verdadeiros sentimentos. Sem mais palavras, ela virou-se e saiu do escritório, caminhando pelos corredores cheios de lembranças felizes que agora pareciam zombar dela. Subiu ao quarto, apanhou uma mala pequena e, sem querer acreditar ainda, começou a arrumar as coisas em silêncio, as lágrimas escorrendo. No escritório, Gustavo despertava do que parecia um pesadelo. O que fiz? Sussurrou, fitando as próprias mãos como se não as reconhecesse. Rafaela, contudo, não demonstrou remorso. Era necessário, retrucou, ajeitando seu colar de pérolas. Já passava da hora de pôr aquela velha no lugar dela. Gustavo olhou-a com horror, percebendo como a mulher era fria, o coração duro como pedra. Mas não conseguia falar nada, e Rafaela o apressou. Vamos, Gustavo, estamos atrasados para o almoço. Não podemos manter nossos financiadores esperando. Como se hipnotizado, Gustavo deixou-se levar. O motor do carro gritou, rompendo o silêncio da manhã, levando o homem que escolhia o triunfo à afeição de sua mãe. Sozinha no quarto, Sofia ouvia o barulho do automóvel se afastando. Cada objeto que ela colocava na mala carregava um pedaço da história de vida. Fotografias de Gustavo criança, cartas de amor de seu marido falecido, tantos tesouros acumulados. Tudo parecia pertencer a um passado que se dissolvia. Terminando de arrumar, sentou-se à beira da cama, sentindo o peso do que faria. Aos 75, abandonava o único lar que conhecera. O medo ameaçava paralisá-la, mas havia algo mais forte: sua dignidade. Não posso ficar onde não sou querida, murmurou, secando as lágrimas. Ergueu-se, pegou a mala e deixou o quarto sem olhar atrás. A residência, antes cheia de vida, agora parecia um mausoléu gelado. Ela andou em silêncio até a porta principal. Parou brevemente diante do espelho imenso do vestíbulo. A mulher refletida ali parecia mais cansada, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Feliz aniversário, Sofia, disse a si mesma num sorriso triste. Então, abriu a porta e saiu para o mundo lá fora. O sol da manhã a recebeu, aquecendo-a como um abraço. Sofia contornou o jardim onde rosas que ela mesma plantara floriam. Durante um segundo, pensou em retornar, torcendo para que Gustavo mudasse de ideia. Porém, a lembrança das palavras dele silenciou qualquer esperança. Com passos lentos, mas decididos, seguiu pela trilha que levava à rua.
A cada passo, sentia-se mais ela mesma, recuperando a coragem e a identidade de outrora. Ao alcançar o asfalto, refletiu sobre o destino. O município lhe parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Quem a acolheria? Lembrou-se então de Lorena, amiga de toda a vida, que vivia num bairro simples. Sem muitas opções, partiu, arrastando a mala, enfrentando olhares de curiosidade e cochichos. Alguns moradores cumprimentavam-na respeitosamente. Outros cochichavam, mas ela manteve a cabeça erguida, farta de humilhações. Depois de uma longa caminhada, chegou à porta da casa de Lorena, o coração retumbando. Apertou a campainha, e cada segundo pareceu uma eternidade até a porta se abrir. Lorena, da mesma idade de Sofia, mas com um entusiasmo jovial que o tempo não apagara, a recebeu com um sorriso que se transformou em aflição ao notar o estado da amiga. "Sofia, o que houve? Por que está aqui com essa mala?" A visão do rosto acolhedor da amiga foi a última barreira. Sofia desabou em lágrimas. "Oh, Lorena, aconteceu algo terrível." Sem nada dizer, Lorena a envolveu num abraço. A porta se fechou, deixando do lado de fora o mundo que fora tão cruel, naquele dia que deveria ser feliz. Dentro da sala simples, mas aconchegante, Sofia sentou-se, tremendo de tanto chorar. Lorena ficou ao seu lado, segurando suas mãos, aguardando pacientemente que ela recuperasse o fôlego. "Fale devagar", incentivou Lorena. "Você está segura? O que houve?" Aos poucos, entre suspiros, Sofia contou tudo. A indiferença de Gustavo, as palavras amargas de Rafaela, a dolorosa ruptura. Lorena ouviu tudo sem interromper, o rosto refletindo choque, tristeza e indignação. Quando Sofia terminou, a amiga a abraçou com intensidade. "Sofia, não acredito que Gustavo tenha feito isso. Não é o rapaz que conhecemos." "Eu não o reconheço mais", murmurou Sofia. O capital e o poder o mudaram completamente. Lorena, de súbito, levantou-se com um ar resoluto. "Não se preocupe. Você vai ficar aqui comigo o tempo que precisar. Não vou deixá-la passar esse dia sozinha." Sofia tentou recusar, temendo ser um estorvo, mas Lorena a silenciou com um simples olhar. "Nem pense. Você é minha melhor amiga. Seu lugar é aqui." Pela primeira vez desde que saíra da residência dos Castro, Sofia sentiu um pequeno fio de esperança. Talvez não estivesse tão só quanto pensava. Lorena sumiu por instantes na cozinha, regressando com uma bandeja onde trazia 2 xícaras de chá fumegante e um pequeno bolo com uma vela. "Não é muito", disse Lorena meio encabulada, mas não podia deixar seu aniversário passar em branco. Sofia contemplou o bolo e então sua amiga. Uma onda de gratidão a inundou e as lágrimas voltaram, mas agora eram de comoção. "Lorena, não tenho palavras. Não fale nada. Apenas apague a vela e faça um pedido." Sofia fechou os olhos, recordando tudo o que sucedera naquelas últimas horas. Ao abri-los, havia uma determinação renovada. Soprou a vela com convicção, como se expulsasse os infortúnios. "O que você pediu?" perguntou Lorena. "Força para recomeçar", respondeu Sofia sorrindo. "Força para provar a Gustavo e a todos que ainda posso fazer muito." Lorena concordou com entusiasmo. "E você fará, querida, vai conseguir." Enquanto dividiam o bolo, Sofia sentiu um enorme peso aliviar-se de suas costas. De fato, ela perdera muito, mas ganhara algo essencial, a liberdade de viver sem amarras. O que Sofia não imaginava era que esse seu desejo estava prestes a desencadear eventos assustadores, repletos de segredos e traições, e que o destino traria mais reviravoltas. Enquanto isso, no luxuoso restaurante, Gustavo tentava se concentrar na reunião com os financiadores, mas mal conseguia ouvir as vozes. Sua mente voava até a cena na residência, lembrando dos olhos magoados de Sofia. Rafaela, percebendo a distração, cutucou-o levemente. "Concentre-se, amor.
Estamos prestes a fechar o contrato do século. Ele forçou a atenção, mas uma voz interna repetia que talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida. O que ninguém ali sabia era que aquele encontro seria o começo de uma série de acontecimentos reveladores. Segredos soterrados por anos viriam à tona e laços de família seriam postos à prova. À medida que o sol descia no horizonte, encerrando um dia que começara com expectativa, mas terminara em desilusão, as engrenagens do destino já se moviam. Sofia, Gustavo, Rafaela e todos os envolvidos ingressariam num caminho que mudaria suas existências. O palco estava montado, cada ator em seu lugar, com a cortina prestes a erguer-se sobre o primeiro ato de um drama que manteria todos em suspense até o final. Os dias após a saída de Sofia foram agitados. Na casa dos Castro pairava um silêncio tenso. Gustavo, atormentado pela culpa, mergulhou no ofício feito um obcecado, ocupando-se com reuniões para adiar ao máximo o retorno a um lar agora vazio. Rafaela, por outro lado, parecia brilhar com a ausência de Sofia, promovendo festas chamativas, redesenhando cômodos inteiros, desfilando pela cidade como se fosse dona de tudo. Contudo, atrás dessa fachada perfeita, as fissuras só aumentavam. Certa manhã, cerca de uma semana depois do aniversário desastroso, Lorena recebeu a visita inesperada de Mateus, seu irmão e ex-detetive particular, famoso por ser perseverante e metódico. "Mateus!" exclamou ela, surpresa, mas contente. "Que o traz aqui?" Ele, de meia idade, mantinha olhos penetrantes, como se enxergasse através de mentiras. "Preciso ver minha irmã favorita, não posso?" Lorena riu, porém sua alegria diminuiu ao notar a seriedade dele. "Você soube da Sofia, não é?" Mateus afirmou grave. "Notícias correm em lugar pequeno. Como ela está?" Antes de Lorena responder, Sofia apareceu. Apesar de todos os problemas, agora tinha nos olhos um brilho determinado. "Estou melhor do que esperava, Mateus. Lorena tem sido uma amiga e tanto." Ele analisou Sofia, o instinto de detetive atento a cada detalhe. "Bom saber. Mas não vim só fazer visita." Lorena e Sofia trocaram olhares preocupados. Ele as conduziu à mesa da cozinha, falava baixo e firme. "Tenho observado Rafaela. Não me interpretem mal. Não é espionagem profissional, mas algo não bate desde o que aconteceu no aniversário." Sofia inclinou-se interessada. "Explique melhor." Mateus tirou um caderno do bolso cheio de anotações. "Nos últimos dias, ela tem frequentado um escritório pequeno no centro. Não é a sede da Castro Investimentos, mas um prédio discreto." Lorena fez uma careta. "Pode ser qualquer coisa." "Sim, mas o que despertou minha atenção foi outra pessoa frequentando o mesmo lugar, Nelson Ferreira." Sofia ofegou, levando a mão à boca. "O melhor amigo de Gustavo." "O próprio?" confirmou Mateus. "Pelas observações, ele chega e sai nos mesmos horários que Rafaela." O ambiente pesou. Sofia caminhou até a janela, a mente fervenda. "Não é possível." Gustavo confia cegamente em Nelson desde a faculdade. Lorena tocou o ombro de Sofia numa tentativa de reconfortá-la. "Vamos com calma. Pode haver explicações para isso." Mateus manteve-se sério. "Não temos provas de nada ilegal, mas meu faro diz que há mais nessa história." Sofia voltou-se para ele, olhando-o com profunda dor e determinação. "Se Rafaela está tramando algo e enganando Gustavo, precisamos saber." Mateus assentiu, uma faísca de empolgação nos olhos, relembrando seus tempos de investigação. "Posso continuar pesquisando, mas preciso de apoio. Isso pode ser grande." Lorena lançou-lhe um olhar preocupado. "Tem certeza, Mateus? E se Rafaela descobrir que você está de olho nela?" Ele sorriu. "Não se preocupe, irmãzinha. Sei como lidar com esse tipo de gente."
Além do mais, devo muito a Sofia. É o mínimo que posso fazer. Sofia sorriu, emocionada. Nem sei como agradecer. Vocês são a única família que me resta. Faremos o que for preciso, concluiu Lorena, abraçando Sofia. Enquanto isso, no escritório da Castro Investimentos, Gustavo encabeçava uma pilha de papéis, relatórios, contratos. Tudo formava um borrão de dígitos e letras. Por mais que tentasse focar, só conseguia relembrar o que acontecera no aniversário de Sofia. Uma batida na porta o interrompeu. Entre! Nelson surgiu, trazendo seu sorriso confiante. Gustavo, meu amigo, ainda soterrado no ofício? Ele esfregou os olhos cansados. Há muito a fazer, Nelson. Esse novo projeto é vital. Nelson sentou-se, analisando Gustavo com argúcia. Você parece péssimo. Problemas no paraíso? Por um instante, Gustavo considerou abrir-se, contar a briga com a mãe, a culpa, as incertezas sobre Rafaela. Mas uma voz interna o conteve. Não é nada que eu não possa lidar. Mentiu. O que o traz aqui? Nelson recostou-se, adotando um ar relaxado que contrastava com a tensão de Gustavo. Vim checar se tudo vai bem. Ouvi rumores, sabe como é esse município fofoqueiro. Comenta-se que sua mãe deixou a residência imponente depois de uma discussão. Gustavo sentiu o sangue fugir do rosto. Como ficaram sabendo tão depressa? Nelson suspirou, fingindo compaixão. É complicado, não é? Se precisar de ajuda, somos amigos há décadas. Pode confiar em mim. Gustavo quase cedeu, mas captou um brilho estranho nos olhos de Nelson, algo que o incomodava. Agradeço, mas posso resolver, de verdade. Nelson deu de ombros, levantando-se. Lembre-se, estou disponível. Sane alisou o paletó impecável. Aliás, viu os relatórios financeiros do trimestre? Há discrepâncias que requerem sua atenção. Que tipo de discrepâncias? Gustavo franziu a testa. Provavelmente um erro de contabilidade. Vou lhe enviar por e-mail. Com esse pretexto saiu, deixando Gustavo intrigado e inseguro, sem saber por que se sentia ainda mais preocupado após aquela conversa. No outro canto do município, Rafaela adentrava um prédio discreto. Conferiu se não era seguida e entrou por uma porta lateral. Num escritório modesto e sem janelas, um homem esperava. Está atrasada, resmungou ele, voz gélida. Rafaela removeu os óculos escuros, revelando um olhar aborrecido. Precisava garantir que não me seguiam. As coisas estão complicadas, Rafael. O tal Rafael, esguio e de olhos sombrios, levantou-se. O que quer dizer com complicadas? Rafaela desabou numa cadeira, desistindo da pose de dama perfeita. A velha se foi. Houve escândalo, e agora ela está com uma amiga na área central. Rafael murmurou pragas. Isso pode arruinar nosso plano. Gustavo desconfia? Duvido. É ingênuo. Só se importa com a empresa. Não faz ideia do que acontece debaixo do próprio nariz. Rafael andou de um lado a outro, tenso. Precisamos acelerar. O planejamento era esperar, mas sem Sofia na casa, temos uma oportunidade. O que sugere? Rafaela perguntou, meio fascinada, meio temerosa. Ele parou, sorrindo friamente. Hora de pôr em prática o passo decisivo. Prepare-se, querida. As coisas ficarão bem interessantes. Enquanto Rafaela e Rafael conspiravam às ocultas, Gustavo, cada vez mais assombrado pela culpa, começava a investigar, sem saber que estava prestes a desenterrar um complô destrutivo. Os dias seguintes passaram-se num frenesi. Mateus, reassumindo o perfil investigativo, formava uma rede de contatos e fontes. Lorena, usando sua reputação como professora, ouvia boatos na comunidade. Sofia, dividida entre a mágoa pela traição do filho e a vontade de protegê-lo, tentava manter a calma. No cair de cada noite, ficava à janela, olhando a silhueta distante da residência imponente, imaginando se Gustavo estava bem ou se suspeitava do perigo.
Num fim de tarde, enquanto Sofia e Lorena preparavam o jantar, Mateus irrompeu na casa, trazendo um olhar de triunfo e apreensão. Encontrei algo, anunciou, largando um envelope pardo sobre a mesa. As duas se aproximaram. O que é isso? Questionou Sofia, o coração acelerado. Mateus abriu o envelope, espalhando fotos e documentos. Segui o rastro do capital. E há algo muito estranho na Castro Investimentos. As mulheres analisaram o material, cópias de relatórios, e-mails codificados. Não entendo, disse Lorena. O que mostram? Mateus indicou uma fileira de números. Estes são os valores relatados de um projeto, mas estes outros são os reais. Sofia ficou horrorizada. Há uma diferença de milhões. Ele concordou sério. Alguém está desviando fundos e faz isso há meses, talvez anos. Sofia afundou numa cadeira, pálida. Meu Deus, quanto desviaram! Difícil saber ao certo, mas parece que beira dezenas de milhões em tempo recente. Um silêncio caiu sobre a cozinha, até Sofia pronunciar. Precisamos avisar Gustavo. Lorena a fitou, aflita. Tem certeza? Depois do que ele fez com você? Sofia levantou-se, determinada. Ele ainda é meu herdeiro e não posso assistir a vida dele desabar sem fazer nada. Mateus acenou, aprovando. Concordo, mas cuidado. Se Rafaela e Nelson estiverem por trás, são perigosos. Não sabemos até onde podem ir. Então, que fazemos? Insistiu Lorena. Mateus, recolhendo os documentos, traçava mentalmente um plano. Precisamos de provas irrefutáveis, algo que não possam negar, e achar modo de falar com Gustavo sem alertar Rafaela ou Nelson. Sofia, fitando a direção onde se erguia a residência, sentiu um misto de afeição maternal e ferocidade. Farei tudo o que for necessário para proteger meu filho. Com o pôr do sol tingindo o céu de tons avermelhados, aquele trio, reunido na cozinha simples, sequer imaginava a repercussão que suas ações teriam sobre todo o município. A verdade estava a caminho e ninguém estava preparado para encarar suas consequências. Na residência imponente, ignorante da tempestade vindoura, Rafaela se embelezava para mais um evento social, dando sorrisos vazios. Ao passar o batom, recebeu um comunicado no celular. Tudo pronto para a fase decisiva. Aguarde meu sinal. R. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Logo, muito em breve. E assim, com segredos por baixo das aparências e lealdades por um fio, o cenário para o próximo ato desse drama se erguia. A verdade, como sempre, viria, mas o preço poderia ser alto demais para muitos. Foram dias frenéticos para Sofia, Lorena e Mateus. Cada um se movia com cautela para não levantar suspeitas. Mateus passava horas analisando transações e rastros de capital. Lorena sondava rumores. Sofia lidava com a dor de ter sido expulsa e o receio de que Gustavo não desse ouvidos a nada. Certa tarde, Mateus espiava papéis quando exclamou eufórico: Achei! Sempre soube que havia algo suspeito nessas transferências. Sofia e Lorena correram até ele, ansiosas. O que foi? Mateus exibiu um relatório cheio de números. Olhem essas transações supostamente feitas a fornecedores. Na verdade, o dinheiro vai para uma conta nas Ilhas Caimã. Mas o que isso significa? Indagou Lorena. Mateus falou em tom grave. Alguém rouba milhões da empresa de Gustavo e o faz de forma sofisticada. Sofia empalideceu. Como podem fazer isso sem que ele note? Eles sabem camuflar bem. E tem mais. Planejam um golpe derradeiro. Lorena arregalou os olhos. Golpe final? Mateus ergueu alguns e-mails impressos com cabeçalhos falsos. Planejam uma transferência enorme na próxima semana. Se acontecer, Castro Investimentos quebra. Sofia colocou os olhos nos documentos. Precisamos alertá-lo. Mas como? Perguntou Mateus. Lorena alçou a mão, pedindo silêncio.
Tenho uma amiga na polícia. Podemos pedir ajuda, mas precisa ser rápido. Sofia respirou fundo, o coração disparado. Então vamos pôr fim a isso de uma vez. Assim, Mateus e Lorena concordaram. Enquanto isso, Gustavo, naquela mesma noite, isolava-se no escritório, reexaminando a papelada. Enxergava discrepâncias, transferências esquisitas. O choque era enorme. Rafaela, murmurou sem crer. Por que faria isso? Sem hesitar, pegou o celular e ligou para ela, mas só caiu na caixa postal. Seu desconforto só crescia. Precisava de respostas. Então decidiu discar outro número, o de Nelson. O amigo atendeu com seu jeito descontraído. Gustavo foi direto, explicando ter encontrado sérios problemas. Ah, Gustavo, calma, vamos resolver. Vou aí amanhã pela manhã, respondeu Nelson após um breve silêncio. Algo no tom dele não convenceu Gustavo, mas ele aceitou. Sim, tudo bem. Falamos amanhã. Ao desligar, Gustavo voltou o olhar para a janela. Uma solidão o invadia. Onde estava Sofia justamente agora, quando ele precisava mais? E recordou que fora ele quem a expulsara. O telefone vibrou, revelando um comunicado de número anônimo. Encontre-me no parque amanhã cedo. Venha sozinho. Preciso mostrar algo sobre Rafaela. Franzindo o senho, Gustavo guardou o celular. Intuía que aquela era a chave para desvendar a verdade. E se fosse assim, iria até o fim. Chegara a hora de encarar as consequências. Na manhã seguinte, o sol surgiu num céu límpido, como se prometesse expor segredos há muito enterrados. Gustavo apareceu no parque, coração em disparada. Uma brisa fria agitava as copas das árvores. Ele logo notou uma figura encapuzada perto do lago. Aproximou-se, sentindo a espinha gelar, até que a pessoa ergueu o capuz, mostrando o rosto. Era Mateus. Mateus! Onde está minha mãe? Calma, Gustavo. Ela está bem, mas você precisa ver isso primeiro. Mateus entregou-lhe uma pasta recheada de documentos e detalhou tudo o que ele e Lorena haviam descoberto sobre Rafaela e Nelson. Gustavo examinava empalidecendo a cada página, compreendendo o tamanho da traição. Não pode ser. Rafaela? Por quê? Balbuciou. Talvez pura ganância, arriscou Mateus. O fato é que o golpe final ocorrerá amanhã. E você precisa agir. Uma mescla de indignação e mágoa consumia Gustavo. Rafaela, a mulher com quem dividira a vida, surgia agora como uma estranha. Porém, o que o dilacerava de modo mais profundo era ter maltratado a única pessoa que sempre lhe dedicara afeição incondicional, Sofia. Ainda assim, não era hora de lamentar. Precisava deter esse esquema. Obrigado, Mateus, por trazer a verdade. Vou fazer justiça. Tenha cuidado. Rafaela e Nelson são perigosos. Ao se virar para partir, Gustavo parou subitamente. E minha mãe? Mateus sorriu de leve. Ela está com Lorena em segurança e quer vê-lo. Gustavo hesitou, o orgulho ferido ainda pulsava, mas a necessidade de redimir-se era mais forte. Passe o endereço. Assim que resolver isto, vou até lá. Depois de anotar, Gustavo deixou o parque com o coração pesado, mas decidido a corrigir seu erro. Enquanto isso, na residência imponente, Rafaela recolhia joias, documentos e capital vivo. Nelson aguardava num carro alugado, pois planejavam fugir naquela mesma noite. Precisamos correr, praguejou ela. Gustavo deve ter descoberto algo. Se ainda não sabe, em breve saberá. Ignorava, contudo, que a armadilha contra ela se fechava. Na delegacia, a amiga de Lorena montava uma equipe para verificar as provas. Tudo convergia para um desfecho inevitável, a queda de um castelo erguido sobre mentiras. Já tarde, Gustavo chegou à residência, o coração acelerado. Entrou silenciosamente, flagrando Rafaela arrumando a mala às pressas. Para onde vai, Rafaela?
Ela deu um pulo assustada para depois erguer o queixo em desafio. Talvez para bem longe. Gustavo jogou sobre a mesa a pasta de provas. Você roubou de mim, da minha empresa. Estava prestes a destruir tudo. Rafaela riu, sarcástica. Você se destruiu sozinho quando preferiu aquela velha a mim. Mas Gustavo não era mais o homem cego pelas ilusões. Agora entendia que a vazia era Rafaela. Antes que continuasse, ouviram-se sirenes lá fora. Policiais invadiram a residência, armas em punho. Rafaela congelou, tomada pelo pavor. Não pode ser. Mas era tarde. As evidências estavam ali. Mateus e Lorena chegaram para testemunhar. Gustavo a encarou. Por que, Rafaela? Por que tudo isso? Ela baixou os olhos sem responder. Logo estava algemada. Foi levada enquanto Sofia entrava pela porta, acompanhada pelos outros. Ao enxergar a mãe, Gustavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mãe, me perdoe. Não consigo nem expressar o quanto lamento. Sofia aproximou-se, abraçando-o com força. Naquele instante, não houve necessidade de palavras. Eles encontraram, naquele abraço, a cura para as feridas que pareciam incuráveis. Seguiu-se uma investigação completa, revelando escândalos enormes. Mas, com Gustavo renovado e mais humilde, a empresa sobreviveu. Sofia retornou à moradia. Antes renegada, agora era recebida com gratidão e carinho. Lorena e Mateus seguiram participando daquela nova etapa da família, unida sobre alicerces de confiança. Quando o sol voltou a se erguer sobre Vale das Flores, iluminava um cenário diferente, onde a afeição e a verdade triunfaram sobre a ambição e o engano. Naquele lar que fora palco de tanto pesar, agora reinava a paz verdadeira, solidificada por laços que nem as provas mais sombrias conseguiram romper.